Ora, meus senhores, quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol, casa cheia, o Chico já esteve a, como é que é, fazer massagens, Chico, como é que é? Explica lá essa situação. Como é que foi a tua manhã? Nem foi amanhã, foi mesmo de madrugada. As grávidas têm muitas câimbras e pronto. Ok. À meia da noite tive que fazer uma massagem nos gêmeos da minha querida esposa. Justo. E tu, Ricardo, essa madrugada foi também... Olha, a minha madrugada não foi a fazer massagens, mas foi a trabalhar. Tiveste a trabalhar de madrugada? Sim. Tive a escrever coisas e a preparar coisas, portanto... Já tenho aqui a próxima grande entrevista do 00 já está pronta. Mais um diazinho ou dois e já te envio. Muito bem. Já acho que até já me disseste quem era, não já? Se calhar já. Tenho a ideia que sim, mas eu confesso que não me lembro. Mas assim que me mandares vou lembrar-me. Ora bem, meus senhores, estamos já na segunda semana de mercado, segunda semana de off-season, digamos assim, portanto as notícias são mais escassas, mas ainda assim tivemos uns últimos 5, 6 dias bastante atarefados. Tivemos aí trocas, tivemos aí situações. O que ainda não tivemos, e algumas pessoas têm-me perguntado, que barulho é que eu estou a ouvir aí? É uma moto aqui atrás de mim na avenida. Eu acho que essas motos deviam pagar mais imposto. Epá, sabes que desde que vim trabalhar para aqui há muito barulho. É muito complicado. Ainda ontem estava aqui um autocarro a tentar passar e havia, eu estou mesmo na avenida, mesmo no centro de Lisboa, e havia um Porsche de um lado e outro carro da alta cilindrada do outro e o autocarro não conseguia passar. E então juntou-se ali um grupo de pessoas a tentar levantar o Porsche para o pôr um bocadinho mais para o lado. E foi um espetáculo bonito de se ver aqui de cima. Tu sabes que isso no Porto tinha terminado tudo à porrada, certo? Sim. Aqui em cima tinha terminado tudo à porrada. Mal está a mexer no meu Porsche, mas que é isto? Ai meu Deus, muito bem. Olhem, estava a dizer que tivemos aí uns dias bastante atarefados. Algumas pessoas têm perguntado porque é que o Bradley Beal não, porque é que os Suns não fazem o que os Bucks fizeram ao Bradley Beal. Só para clarificar, são situações diferentes. Aquilo que os Bucks fizeram ao Damian Lillard foi dispensá-lo, foi literalmente mandá-lo embora para casa. Aquilo que os Suns querem fazer com o Bradley Beal é negociar um fim de contrato, digamos assim, ou seja, negociar ali um valor que os Suns pagam de uma vez, ou como queiram, mas teoricamente pagariam de uma vez, para o Bradley Beal abdicar dos 2 anos de contrato que ainda tem. E outra coisa que me perguntaram é porque é que o Bradley Beal tem de abdicar de tanto dinheiro para isto funcionar? Porque as equipas só podem ter uma percentagem de dead money, portanto dinheiro que eles não podem mexer, e os Suns já têm um valor significativo de jogadores a quem fizeram buyout, nomeadamente o Nasir Little e mais um, e portanto o Bradley Beal, para que a equipa não ultrapasse essa percentagem de dinheiro parado, digamos assim, dinheiro mal parado, o Bradley Beal tem que abdicar de cerca de 14 milhões de dólares. Portanto, é por isto que o negócio ainda não está feito. Normalmente o que os jogadores fazem é aquilo que abdicam, vão buscar depois no contrato que assinam com a equipa a seguir. A questão aqui é que não há equipas, ou praticamente não há equipas interessadas no Bradley Beal, e as que estão interessadas no Bradley Beal não têm 14 milhões de dólares para lhe dar. Portanto, é aqui um esquema complicado, mas mais semana, menos semana vai acontecer. E eu queria até começar por aqui. Olhando para os Suns, que acabaram de renovar agora com o Devin Booker, o tal contrato dos 70 milhões, até que ponto, Ricardo, é que achas que faz sentido aos Suns fazerem isto? Porque olhando para o estado onde eles estão, olhando para a inevitabilidade que eles vão ter de fazer aqui um rebuild mais cedo ou mais tarde, quase que podemos chegar aqui ao argumento que mais vale eles esperarem pelos 2 anos do que estarem a atar o seu cap ao Bradley Beal.
Pois, eu acho que pode ser quase para haver aqui um sinal para o próprio Devin Booker de que há um passo em frente e que há aqui um momento de colocar um ponto final nesta experiência que foram estes anos dos últimos anos. O Kevin Durant já saiu e talvez o front office e o dono da equipa sintam que é preciso dar ao Bradley Beal esse sinal de que a equipa está a seguir em frente e que já percebeu que por este caminho não dá. Eu percebo que o dead money fica ali e não fica o jogador a contribuir, é verdade, mas o Bradley Beal no balneário pode tornar-se uma maçã podre que acaba por afetar negativamente a muita juventude que está a chegar a Phoenix, e às vezes pode ser só por uma questão de cultura de balneário, por uma questão de seguir em frente e não deixar que estas más vibes que existem ali em Phoenix possam afetar toda a gente nova que está a entrar ali, desde o treinador que é novo e que teria que lidar com um ego do Bradley Beal que é um jogador veterano e que já mostrou por A mais B que quer sair de Phoenix, e os jovens jogadores que estão ali que vão ser o futuro dos Phoenix Suns. Não sei se isso significa que o Devin Booker depois volte a estender o seu contrato e fique para além destes 2 anos que acaba de renovar, mas pelo menos a teoria da maçã podre é talvez aquela que para mim talvez possa explicar o porquê desta decisão. Sim, só para clarificar, o Devin Booker não renovou por 2 anos, ele acrescentou 2 por anos. Por mais 2 anos. Ele ainda tem 5 anos, agora tem 5 anos de contrato garantido. Eu percebo a ideia, Chico, eu percebo a ideia de manter o balneário fresco, mas eu olho para esta equipa de Phoenix, independentemente do contrato que o Devin Booker acabou de assinar, eu olho para esta equipa de Phoenix, olho para o Oeste. Eles são a 13ª melhor equipa no melhor dos casos. Faz sentido eles a única razão pela qual fará sentido mandar embora o Bradley Beal hoje é o dinheiro que eles vão poupar em tax. É a única, porque eles não vão sair milagrosamente do tax, mas podem poupar algum dinheiro. Mas eu olho para este plantel e penso, eu acho que mais vale eles prepararem-se para 2 anos ou 3 de rebuild a sério. Eventualmente o Devin Booker irá pedir ou não para ser trocado, logo se vê o que é que ele vai fazer. Mas eu quase que consigo compreender a ideia de fechar o nariz e aguentar 2 anos e ver até que ponto é que o Bradley Beal se sente confortável nesse cenário, porque estares a continuar a cavar com aquela ideia de que, ok, sai o Bradley Beal, nós podemos tentar ir buscar depois mais alguém, mas para fazer o quê? Não sei se eles não precisam aqui de um reset muito duro, e um reset muito duro não se começa com enterrar dinheiro num buyout ao Bradley Beal. A verdade é que eu acho que o Devin Booker não ficaria feliz qualquer que fosse a decisão. Nós estamos aqui a debater o que é menos mau. No fundo é isso, porque como tu referiste bem, o buraco já é muito fundo. O Devin Booker já lhes fizeram, entre aspas, a vontade da renovação para, ok, isto é mau, mas ao menos estamos aqui a dar-te o dinheiro e quase que a esperar que confies no nosso voto de confiança. Eu não confiaria depois das decisões todas que houve, mas pronto, há toda uma nova gestão e toda uma nova era que eles querem implementar. O Bradley Beal é um caso bicudo, porque recebe muito dinheiro. Acho que ontem havia o Brett Siegel a dizer que os Clippers estavam interessados, mas obviamente a questão financeira não há de ser fácil. Não, mas aqui o estar interessados é estar interessados depois do buyout, ou seja... Claro. Nenhuma equipa no seu perfeito juízo vai trocar pelo Bradley Beal e o seu contrato maluco. Aqui a questão é que sim, o Bradley Beal por 53 milhões é péssimo. O Bradley Beal por 5 milhões é ótimo, não é? Portanto, estamos a falar de um jogador que, com todos os seus defeitos, no ano passado faz 17 pontos de média, ou lá o que é que foi, 17 pontos de média. Portanto, isto a 4 ou 5 milhões é espetacular, a de 50 claro. Já não é tão bom.
A questão é mesmo, eu, acreditando que possa ser o que o Ricardo referiu, de começar a construir uma nova cultura e afins, um jogador como o Devin Booker, no teórico pico da sua carreira, nunca vai ter paciência para entrar num rebuild de 3, 4 anos. Daqui a 3, 4 anos o Devin Booker há de ter o quê? 31, 32, se calhar. Não, 33 já. Pois, lá está, não é agradável para nenhum jogador, muito menos um jogador como ele, que se calhar um pouco à imagem do que vimos em termos com o Damian Lillard, confiou a 200% no que a franquia foi fazendo ao longo de muitos anos. Simplesmente ainda não teve, quer dizer, o sucesso é relativo, não é? Porque estes anos também chegaram às finais da NBA, aqueles Trailblazers do Lillard também a certa altura namoraram isso, não conseguiram. É um caso mesmo, eu acho que estranho, é a palavra certa, porque eles este ano, pelo que vi, acho que nem a escolha deles do draft tem, ou seja, nem lhes vale a pena ser maus. Não é este ano, é nos próximos 5 anos. Pois, portanto, eles vão ter que, mais tarde ou mais cedo, começar a adquirir essas escolhas. Mas com que material é que eles vão adquirir essas escolhas? Porque olhas para esta equipa e os assets mais valiosos, lá está, é o Devin Booker. Com o Devin Booker eles conseguiam uma série de escolhas, mas aí era o assumir, lá está, do rebuild a 200%, nem era a 100%. Não sei, olha, honestamente... O cenário desta equipa só tem 2, não é? Ou fazem um rebuild total, como fizeram os Brooklyn Nets há uns anos, e não têm as suas picks e portanto vão ter de sofrer e vão ter de ver. Estás a pegar num exemplo que ainda hoje estão ali naquele limbo de nem sabemos o que é que eles estão a fazer a 100%. Mas este é o exemplo. Portanto, os exemplos são extremamente comparáveis, que é uma equipa que está prestes a entrar num rebuild a sério e que não tem as suas escolhas e que vai ter de ver adversários diretos. No caso dos Nets foram os Boston Celtics, no caso dos Suns podem muito bem ser os Houston Rockets, a capitalizarem no seu rebuild. Portanto, esse é o cenário 1. O cenário 2 é manterem o Devin Booker, e atenção, o Devin Booker pode querer fazer uma carreira nos Suns e tentar, como outro jogador como o Dirk Nowitzki fez e como outros jogadores fizeram, e tentarem ser pelo menos sempre, não é competitivos, mas pelo menos sempre terem ali qualquer coisa, e aí minimizam as piques que vão dar aos adversários. Agora, não há aqui um cenário onde eles trocam, mesmo que seja o Devin Booker, não há aqui um cenário onde eles trocam o Devin Booker e recuperam as suas escolhas todas. Não, isso não existe, até porque elas estão bastante dispersas por aí. Portanto, esta equipa, eu percebo a ideia de não ter Bradley Beal para o ano na equipa. Eu, se fosse GM dos Suns, aquilo que eu fazia era não fazia buyout ao Bradley Beal e mandava-o para casa. E ele ia para casa e eu aguentava 2 anos de ok, estou a pagar 50 e tal milhões a um jogador, mas pronto, é isto que nós temos que fazer. Cometeram-se erros e é isto que nós temos que fazer. Eu não vou estar a atar o meu cap por causa do Bradley Beal, quando sei que vou precisar dele, porque os Suns vão precisar de cap no futuro para absorver maus contratos, para poderem receber assets nesses maus contratos, porque não há aqui não há aqui uma ponte que os Suns possam fazer, e essa ponte também não é Devin Booker, porque com este novo contrato de Devin Booker, o Devin Booker neste momento está numa situação comparável ao Damian Lillard quando saiu de Portland, que é o contrato é tão alto que quando ele for ao mercado as equipas vão olhar para isso e vão dizer é um belíssimo jogador, mas tem este contrato tão alto. Ricardo, os Suns acho que estão aqui a perpetuar uma ideia de que ainda vão ser competitivos e não há cenário para isso. Não sei se estão a perpetuar essa ideia, porque uma equipa que eles acabaram de trocar por Mark Williams. Sim, trocaram pelo Mark Williams, tiveram a oportunidade de trocar pelo Mark Williams porque o Kaman Maluach é um projeto de jogador e, portanto, eles não tinham jogadores interiores, tinham apenas o Nick Richards, era apenas o único jogador interior que tinham e, portanto, precisavam de adicionar alguém. E o jogador que foi draftado até bastante alto ali no draft deste ano, na lottery, o projeto de Duke, é um jogador que precisa de algum tempo para se adaptar à NBA e, portanto,
vão ter aqui a antiga rotação dos Houston Rockets, o Mark Williams, o Nick Richards. Fala-se que o Nick Richards do Charlotte Hornets, o que é que eu disse? Houston Rockets. do Charlotte Hornets, e de facto eles estão aqui, vão ter aqui vários jogadores que são novos e que para mim me dão a ideia de que isto não é obviamente um projeto para ser competitivo, quer dizer, tem o Ryan Dunn, tem o Colin Gillespie, tem o Ozo Ighodaro, tem o Kobe Bree, também entrou este ano, tem o Kaman Malouache. Portanto são 5 jogadores aqui que vão fazer parte da rotação e que são miúdos. Portanto, há claramente aqui uma inversão desta tendência. Obviamente, a equipa tem algum talento, digamos assim, porque trocaram Kevin Durant e obviamente havia necessidade de encaixar contratos e, portanto, vieram jogadores em sentido contrário que têm capacidade e que são veteranos, o Dylan Brooks, o próprio Jalen Green, mas esta equipa não vai para competir por nada. Bem, vamos ver o que é que eles vão fazer. A questão do Bradley Beal está muito associada, o Chico já falou disso, à questão dos Clippers, e aparentemente os Clippers são a equipa que vai na pole position para garantir o Bradley Beal pós-buyout, pós-buyout. E nós percebemos que isto estará tudo interligado a partir no momento em que eles trocam o Norman Powell, deixando a equipa um bocadinho órfão de ball handlers, com exceção naturalmente do James Harden. Portanto, eles precisarão de mais alguém. Tem-se falado também do nome do Chris Paul também para ser um backup. Portanto, vamos ver. Mas olhando para esta troca, Norman Powell, e para já focando aqui nos Clippers, os Clippers abdicam de Norman Powell. Todos percebemos o que é que estava aqui a acontecer. Portanto, o Norman Powell fez a sua melhor época de carreira, namorou com a ideia de ser All-Star. Os Clippers foram negociar a extensão de contrato com Norman Powell, tem apenas contrato para o próximo ano, foram negociar a extensão de contrato e o valor de Norman Powell está no pico. Os Clippers estão a olhar para o seu cap e estão a alinhar todos os contratos para 2027. Em 2027, Kawhi Leonard sai dos livros, James Harden sai dos livros, o único jogador que está com contrato para essa altura é Ivica Zubac. E portanto os Clippers não quiseram amarrar mais anos de contrato ao Norman Powell, que, convenhamos, é um jogador de 32 anos, que certamente não vai ter muito mais épocas melhores do que aquela que teve. Portanto, trocaram-no. E foram buscar, nesta troca, é uma troca a 3 equipas, onde os Jazz também se envolveram, eles vão buscar John Collins. Olhando para esta equipa dos Clippers, e ainda sem Bradley Beal, James Harden, Chris Dunn, Kawhi Leonard a não ter que jogar tantos minutos a 4, eventualmente John Collins a titular, ou Derek Jones, como queiram, e Ivica Zubac, vão ao banco, tem Brook Lopes, eventualmente poderão ter John Collins ou Derek Jones, portanto tem aqui uma série de opções. A Batum, a Bogdanovic. Exatamente, Bogdanovic. Ou seja, olhamos para esta equipa e vemos que melhorou em relação ao do ano passado, e a do ano passado já foi uma equipa de 50 vitórias, com o Kawhi a jogar só 30 jogos, ou 37. Sim, tem aqui alguns buracos na sua construção, desde logo na posição de shooting guard, que eles têm ali o Chris Dunn, que faz o papel sobretudo para ser o homem que defende o ponto de ataque, não é? Que compensa as fragilidades defensivas do James Harden, sobretudo na defesa individual. Mas falta aqui claramente um shooting guard, e é por isso que se fala tanto do Bradley Beal. Parece-me que encaixaria como uma luva aqui neste 5 dos Clippers, até porque depois a rotação também a shooting guard não é extraordinária. É o irmão do Max Christie, o Cam Christie, que eles escolheram no ano passado no draft. Também não há aqui grandes opções, e portanto houve aqui uma aposta de trocar o Norman Powell no pico do seu valor de mercado. Parece uma ideia inteligente, tendo em conta que eles não conseguiram chegar a acordo para a extensão de contrato, e foram buscar um jogador que também está... Eles acionou a player option, não é? Portanto é mais um ano de opção, o John Collins. Este é o contrato expirante também. E oferece aqui alguma versatilidade. Portanto, o Zubac jogou muitos minutos no ano passado, eles não tinham um posto suplente que pudesse dizer que era um posto que pudesse dar minutos de descanso ao Zubac. Este ano foram buscar o Brook Lopes, mas o John Collins dá a versatilidade porque ele pode jogar em small ball 5, embora ele defensivamente não é um sinal positivo, mas em Utah jogou muito tempo em small ball 5, sobretudo na altura em que o Mark Cannon estava disponível. Nos últimos anos eles faziam os dois as parelhas interiores. Lembro-me de uma altura até que o Walker Kessler esteve a sair do banco durante muito tempo e estavam os dois power forwards a jogar no 5
o frontcourt da equipa dos Jazz, e portanto ele dá essa versatilidade, ele tem evoluído no seu lançamento, é um jogador que, apesar de ter saído um bocadinho queimado quando foi trocado dos Atlanta Hawks, eu acho que pelo menos a última época, para não dizer mais, já mostrou um John Collins muito mais focado em fazer as coisas certas, em ser eficiente, e portanto tem aqui uma oportunidade de ouro de poder agora, ainda por cima, numa equipa que terá ambições de lutar por alguma coisa, de provar o seu valor também, numa equipa que precisa que ele seja essa versão eficiente e menos preocupada com os seus números individuais. Portanto, é uma aposta interessante dos Clippers. Acho que conseguiram um bom retorno para um jogador que, pelos vistos, ia sair sim ou sim, e portanto os Clippers fizeram um bom trabalho, mas têm que completar o trabalho, têm que ir buscar aqui um shooting guard e um base suplente, e portanto se conseguir adicionar o Bradley Beal para entrar para o 5 eventualmente, para o 5, abdicando ali um bocadinho da defesa do Chris Dunn, e se adicionarem o Chris Paul para dar os 15 minutos de descanso ao James Harden nesta sua última temporada da NBA, eu acho que ficam com uma rotação muito, muito, muito interessante. Chico, deixa-me só dar-te este dado. O John Collins, como o Ricardo disse, saiu um bocadinho queimado de Atlanta, e em Utah as coisas são o que são em Utah. Os Utah Jazz no ano passado ganharam 17 jogos. 17 jogos. O John Collins ganhou 12. Eles tiveram que mandar o John Collins para casa porque estavam a ganhar demasiado com o John Collins. Portanto, dos 17 jogos que o Utah ganhou, 12 foram com o John Collins. Portanto, ele não é um throw-in, um jogador... não, ele é um bom jogador que tem debilidades gritantes defensivas, mas que, por exemplo, com Trae Young e agora com James Harden, é um lob threat muito interessante. É um jogador que pode jogar até em espaçamento, aliás, pode jogar bastante bem em espaçamento, small ball 5, portanto é um jogador que dá-te alguma versatilidade, naturalmente tem as suas debilidades, porque senão não tinha ido para o Utah, tinha continuado em Atlanta. Estamos a falar de um jogador que vem acrescentar, e esta equipa fica muito grande, porque se o Kawhi passar para 3, John Collins a 4, Zubac a 5 e ao banco ainda tem Brook Lopes, é uma equipa grande. E nós no ano passado já falávamos do tamanho desta equipa ao nível de extremos, com o Batum, com o Kawhi, com o próprio Chris Dunn na posição de base, o Zubac, e é engraçado terem apostado claramente nisso. Parece que, se me permitem a comparação, parece que estão a apostar um bocadinho na forma dos antigos Minnesota, agora que o OKC tentou fazer com o Hartenstein e com uma série de bases e extremos maiores, e eu gosto dessa forma. Nunca adorei o John Collins, eu gosto muito de quando para mim um jogador deste tamanho tem que pelo menos ser esforçado defensivamente, e faz-me lembrar um ódio de estimação do Ricardo por vezes, que é o Julius Randle, que é ok, acrescenta ofensivamente, até acho que podes fazer essa linha de comparação de terem melhorado a sua dieta de lançamento nos últimos tempos, mas depois, se tu na defesa és um autêntico buraco, de que é que vale teres um caparro daqueles? E isso sempre me chateou um bocadinho. Obviamente que Utah não foi uma boa amostra por todo o cenário que vocês referiram, mas acho curioso essa aposta no tamanho interior, porque nós já não vemos o Kawhi verdadeiramente a 3 há muito tempo, e o Kawhi a 3 pode criar vantagens muito interessantes contra os extremos das outras equipas, porque o Kawhi vai ser maior que 90% dos extremos das outras equipas, e isso pode libertá-lo para um Kawhi mais próximo do que vimos em Toronto, por exemplo, acreditando que estará saudável, porque isso fará muito bem aos Clippers e à Liga. Depois a questão dos bases, não vou acrescentar muito mais ao que vocês disseram. Eles fizeram esta aposta, agora estão a apostar em ir acreditar que vão conseguir alguém. Normalmente na NBA a manta é demasiado curta para ir a todo lado, portanto eles estão a ser otimistas no sentido de vamos conseguir o Chris Paul ou o Bradley Beal ou os dois. Parece-me excessivamente otimista. Espero que não acabem com uma nova temporada de Ben Simmons só porque é barato, porque isso não lhes ia acrescentar o que eles precisam, mas é uma equipa que se tem construído de forma inteligente de época após época, e isso só posso elogiar. Eu pessoalmente até não sei se o San Antonio tem essa ideia. Eu acho que Chris Paul ficando lá seria muito interessante para agora desenvolver
continuar a desenvolver os bases que tem, percebendo que ele ainda tem idade e capacidade para ser o líder de uma equipa de Championship, portanto percebo o interesse. As informações é que o Chris Paul ou seja, quer jogar em Los Angeles, ele tem a família em Los Angeles. Faz todo o sentido. Eu acho que todos os jogadores, se pudessem escolher, iam para uma das equipas de LA, por tudo o que envolve. Não, mas ele é por questões familiares. Ele tem a família ali, tem casa ali, quer ir levar as criancinhas à escola. E, portanto, porque a família não foi viver com ele para Texas, portanto ele andava a viajar de um lado para o outro. Está na idade em que já tem o direito de poder fazer essas escolhas. Ele está na idade de ficar no sofá, que solos. Ele já disse que este é o último ano da carreira, portanto vamos ter aqui uma tour de despedida do Chris Paul, que merece essa tour, independentemente de nunca ter sido campeão. Foi um dos bases da história do jogo. Olhando aqui para Utah, já percebi, naturalmente saíram os veteranos todos, saiu o John Collins, saiu o Sexton. Sobra aqui um nome que no ano passado basicamente assinou uma no trade clause ao renovar na data que impedia que ele pudesse ser trocado até ao trade deadline, mas agora já não é o caso. Falamos de Lauri Markkanen. O Lauri Markkanen sofre um bocadinho aquilo que o John Collins, naturalmente talentos diferentes, mas sofre um bocadinho aquilo que o John Collins sofreu, que é no ano passado só fez 47 jogos também porque os Jazz inventaram todas as lesões possíveis para que ele não jogasse. Neste momento o valor dele é baixo por causa disto. Portanto, se calhar faz algum sentido, Ricardo, que ele arranque a época em Utah, faça números que ele é capaz de fazer e depois, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro até o trade deadline, se começa a namorar a ideia de tentar trocar Lauri Markkanen, porque é o último trunfo, digamos assim, que esta equipa ainda tem para ir buscar assets e fazer aqui um rebuild que vai demorar alguns anos. É o reset total e o front office diz que a equipa já chega de perder, já não vão perder mais, o objetivo já não é perder muito mais tempo. Obviamente eles vão ter aqui ainda épocas bastante negativas nos próximos anos, não sei se isto muda de um ano para o outro, mesmo que tenham a sorte que não tiveram nos últimos drafts de ter uma escolha elevada. E essa vai ser a aposta este ano mais uma vez, com 3 jogadores no topo do draft de 2026 que prometem ser jogadores que mudam franchises. E os Jazz vão tentar apostar mais uma vez nisso e vão ver o que é que tem em Bailey, não é? E sim, vão ter que usar o Markkanen para trocar, para acumularem assets, da mesma maneira que tentaram fazer aqui com esta troca, em que abdicaram do John Collins e receberam o Kevin Love e o Kyle Anderson, que muito provavelmente nem sequer vão vestir o equipamento dos Utah Jazz, provavelmente vão ser dispensados e vão se pôr a andar para outras equipas. Acabaram por criar uma trade exception de quase 27 milhões, que é atualmente a maior trade exception na liga, e portanto é um asset interessante e talvez tenha sido a maior motivação para avançarem para esta troca, e portanto transformaram o Collins nesse ativo financeiro. Podem absorver maus contratos no futuro e com isso colecionar picks, não de segunda ronda como esta, mas se calhar picks muito mais interessantes de primeira ronda que lhes possam dar bons prospects no futuro. O Jazz, a ideia de que eles disseram que já não querem perder mais, o que eles disseram na realidade foi que já não iam continuar a sentar os veteranos da forma como fizeram nos últimos 2 anos. E agora também já não há lá veteranos. Exatamente. Portanto, já não há lá ninguém que eles precisam de... Porque nós falámos do Sexton, nem me lembrei do Jordan Clarkson, que também saiu outro veterano. Vamos ver, esta equipa dos Jazz, Chico, é um rebuild e certamente vão ser outra vez a pior equipa do Oeste, não tenho grandes dúvidas disso. Vão ser, mas eles têm ali uma base de jovens engraçada com potencial. Eles agora o problema é que nenhum deles parece ser 5-star. Sim, isso concordo. Eles agora na Summer League têm-se destacado, até venceram recentemente os Thunder num jogo porreirinho, porque dentro de um jogo de Summer League, claro. Tu és desses, Chico, tu és desses.
Não, eu admito que fui ver um ou dois para ver o top pitch. queria matar a curiosidade para ver como é que estava pós-lesão e gostei muito e já estou demasiado entusiasmado para isso, mas isso é outro tema. Sim, para que é que andam a renovar os jogadores quando tem o top pitch, Chico? É deixar esses 6 e esses 7. Não, deixa estar. Este ano vais assumir o favoritismo ou vais dizer que os Denver é que é? Não, este ano tem que se assumir. Acho que o campeão, ainda por cima sem perder ninguém, tem que assumir a responsabilidade do sucesso. E ainda com o top pitch, né? E ainda com o top pitch. Eles perderam, atenção que eles perderam o Dylan Jones, que trocaram para Washington. Deixa eu ir, é ele que vai e que se divirta muito a ver as vistas. Não, mas referindo, só porque queria referir que, por exemplo, o Cody Williams, eu acho que eles estão a confiar que vai dar o salto agora com um maior número de minutos. O Collier, não quer dizer mal o nome dele, também acho que há ali algum talento para assumir uma figura enquanto base, mas vai ser daqueles casos de vamos assumir que tu disseste bem, não queremos perder mais, não queremos encostar os nossos jovens, porque eles vão continuar a perder muito, a não ser que estes jovens deem 2 saltos em vez de um, que é o que eles estão à espera. Olha, o jogador que eu tenho, não é mais curiosidade, mas alguma curiosidade, é o Taylor Hendricks. No ano passado teve aquela lesão gravíssima que fraturou a perna e eu acho que é um bom jogador, acho que vai ser um jogador interessante para acompanharmos para o ano. E que tem sido falado, lá está, para uma possível troca para um... Surgiram rumores que os Warriors estariam interessados nele. Vai para o OKC. Não, isso olha, sejamos sérios, que isto é um podcast sério. Os Warriors realmente poderiam eventualmente fazer alguma coisa, só o Nick ainda não fez nada. Em relação ao Zit, isto é de borla, não é? Receberam o Norm Powell de borla por 2 jogadores que não contavam, portanto quase que nem podemos aqui julgar a aposta porque foi-lhes dado o Norman Powell. Aqui a questão é, será que vão ser eles a ter que morder a baita bullet de renovar o contrato do Norman Powell, ou vão simplesmente jogar este ano e depois logo se vê o que acontece no verão? Porque neste momento eu não negociava com o Norman Powell neste momento, porque está no pico, não é? Está no pico. Pois, e não me parece que esteja... Que se prevenha aqui, que se venha a prever aqui uma má época do Norman Powell, porque a equipa precisa também de um segundo ball handler, precisa de outro jogador para retirar um bocadinho a pressão do Tyler Hero, e eu acho que ele vai continuar a vai oferecer aos Miami Heat coisas que eles precisam desesperadamente, ainda por cima com a saída do Duncan Robinson. Ele vai acrescentar o tiro que eles precisam, um segundo ball handler que eles precisam. Não sei se vai adicionar ali uns cabelos brancos ao Eric Spoelstra, porque criar uma defesa com Tyler Hero e com Norman Powell não vai ser nada fácil. Ou cabelos brancos ao Eric Spoelstra e ao Bam Adebayo e ao Khalil Ware, aqueles que ainda fazem alguma coisa para proteger o cesto, mas resolve aqui parte do problema ofensivo da equipa. Os Miami Heat no ano passado tiveram o 21º ataque da NBA em 30 equipas, portanto estavam no top 10 dos piores ataques da liga. Ele oferece a opção de catch and shoot. No ano passado lançou 42% em triplos de catch and shoot, portanto pode jogar fora da bola, tem drible, pode jogar backdoor cuts com o Bam Adebayo, pode jogar end-offs com o Adebayo, portanto acho que vai criar aqui dinâmicas boas com os jogadores principais de Miami, e vai ter espaço para ter bola e para poder, se calhar, até ter ainda mais bola do que teve em LA no último ano, em que ele de facto bateu à porta do All-Star. Acho que devia ter sido All-Star. Ele não foi, já não me lembro se estava lesionado na altura ou se não foi. Não foi. Acho que foi escolha. Não. Não, ele não estava elegível por algum motivo. Já não, ele não estava elegível para o Most Improved, mas ele não vai ao All-Star porque não foi escolhido. Pois. Mas ele de facto, exatamente, Most Improved, foi isso mesmo. Ele não fez jogos suficientes para ser elegível. É isso. E portanto esteve a bater à porta do All-Star, vai para a Conferência Este, que é mais fraca, e portanto vamos ver se não vai fazer mais uma vez uma época de nível All-Star ou perto disso, porque vai ter um contexto que o vai ajudar e vai assumir aquele papel que supostamente era para Rozier e que se revelou um erro tremendo dos Miami Heat, e
e essa produção que o Rozier não deu, o Powell vai dar certamente com eficiência e muito melhor do que os Miami tinham com o Terry Rozier. A questão aqui é o que é que os Heat estão a planear, porque Tyler Hero pode estender o seu contrato este verão, portanto pode estender o seu contrato agora, acho que até já está dentro do período em que pode estender. Eu olho para esta equipa, vejo aqui uma série de maus contratos espalhados, não é? Vejo aqui o Wiggins, vejo aqui o Terry Rozier, portanto vejo aqui estes contratos, depois vejo aqui obviamente o staple da equipa, Bam Adebayo, vejo aqui o acrescentar um jogador que tem algumas semelhanças, não, pelo menos na construção do jogador, fazem coisas diferentes, mas tem algumas semelhanças no ponto de vista global com o Tyler Hero, portanto, ball handler, capacidade de criar o seu próprio lançamento e mau defensor. Portanto, não sei, eu olho para o Oeste e vejo esta equipa destinada a andar ali na zona do play-in e a gastar demasiado dinheiro para uma equipa que está destinada a andar na zona do play-in. É curta, em bom português é isso, é curta. Nós estamos há anos à espera que os Heat façam aquele investimento naquela estrela, nesta troca, falou-se do Lillard, falou-se do Durant, falou-se tanta gente e parece que perderam muito poder de negociação nos últimos anos. Fala-se de um jogador e eles vão sempre buscar o nível abaixo. E depois é isso, eles até foram buscar um rookie que é apontado com algum potencial, e até falámos brevemente com o António na altura do draft sobre ele, que é aquele base lituano, o Jacques Kosciuszko. Jacossionis, o Kasparas Jacossionis, sim. O Gaspar gosto mais. não, mas esse admito que não fui ver a Summer League, mas lembro-me de ver que era-lhe apontado algum potencial. Mas tu, lá está aí, mesmo num Oeste fraco, como se tem apelidado, esta equipa parece-me, eu olho para o teto e vejo o quê? Se calhar máximo top 8, e top 8 é play-in. Play-in é uma lotaria, porque tanto podes ter um mau jogo e a tua época acaba ali, como vais ao play-off, mas depois no play-off apanhas o primeiro classificado. Fico um bocado na dúvida do que é que eles podem fazer no futuro com as peças que estão a criar, vá. Aqui o principal dominó é Tyler Hero. Eu acho que sim. Os Heat e Tyler Hero certamente já pediu o máximo que pode receber, e os Heat vão ter Pat Riley é conhecido por isto, não é? É conhecido por ser capaz de bater o pé aos melhores jogadores. Fê-lo com LeBron James, não terá grandes problemas em fazê-lo com Tyler Hero, porque seria um suicídio se eles estendessem aqui o Tyler Hero num contrato megalómano, porque Tyler Hero vem também, curiosamente, da sua melhor época de carreira, ou andará por aí, não é? Foi All-Star exato, foi All-Star pela primeira vez, andou aqui na casa. Mas provavelmente não vale esse contrato megalómano. Eu acho que é isso. Ele não está nesse teto. Não olhamos para o Tyler Hero como um franchise player que vai mudar os próximos anos do Heat. Eu olho para ele como um grande, uma ótima segunda estrela, quando conseguirem arranjar uma estrela, mas depois vai faltando sempre esta estrela. Será que não sei se eles estão à espera do desenvolvimento do processo do Lillard, para perceber, mas isso é assumir que é sempre um ano à espera. O Lillard, quando voltar a jogar, vai ter 36 anos. É isso, sim, parece-me muito arriscado só para um jogador. E aparentemente saiu há bocadinho uma notícia de que o Lillard estará quase certo em Boston, portanto vale o que vale. Pois, não sei, honestamente estou a ver demasiadas equipas neste verão que parecem indecisas no processo. Eles saberão mais do que eu, mas vendo de fora, parece que há muitas a começar a entrar neste purgatório competitivo, que normalmente não é, demora a sair de lá. Olha, tivemos também uma outra troca. Esta confesso que me surpreendeu. Cam Whitmore foi trocado dos Houston Rockets para os Wizards, e dizer troca aqui quase que é um termo bastante loose, porque ele foi oferecido aos Wizards. Os Wizards deram 2 escolhas de segunda ronda. O Cam Whitmore tem 20 anos,
e é verdade que, aliás, já tem 21, é verdade que não teve um ano de grande espetacularidade, e é verdade que tinha tido até alguns problemas na altura quando entrou no seu draft, mas tem 21 anos, é um jogador marcador de pontos nato, e de repente vai por uma equipa como os Wizards, que está a par dos, se calhar um passinho à frente dos Jazz, mas estará mais ou menos no mesmo nível do Jazz a nível de rebuild, e do nada apanham aqui um jogador que é um flyer muito interessante. Ricardo, não estou a dizer que vai mudar a história dos Wizards, mas por 2 escolhas de segunda ronda, 21 aninhos, por que não? Claro, porque não? É a mesma questão que terá sido feita no front office dos Wizards, já que estão em modo de rebuild e têm muita juventude, porque não adicionar mais um que não tinha espaço em Houston e que não tinha um encaixe também favorável em Houston. Eu lembro-me que, e sabemos que com o Ime Udoka, Houston foi uma defesa top 5 da NBA, o Whitmore não tem uma presença defensiva, até se mostra bastante desinteressado em defender. Eles tentaram metê-lo na G-League, houve reuniões, conversas privadas, já saíram muitas notícias sobre o assunto. O jogador nunca se mostrou satisfeito com a falta de minutos, mas também para alguém que ainda não tinha provado o seu valor na NBA e para entrar numa equipa que tinha claramente ambições em andar no topo do Oeste, como conseguiu, ficou em segundo lugar na conferência. Ele de facto revelou se calhar alguma falta de humildade e falta de maturidade, para além de que tinha essas deficiências defensivas que de facto não ajudavam ao seu caso, e portanto ao sair agora resolve-se um possível problema de balneário, porque a frustração ia acumular-se, ainda por cima Houston carregou na posição de extremo e portanto ainda ia haver menos espaço muito provavelmente para o Cam Whitmore. E para além disso, os Rockets mostram que não têm problemas nenhuns em cortar gorduras em projetos que não encaixam no perfil de Ime Udoka. E portanto, eu entendo porque é que os Houston fizeram isto. Se podiam ter recebido mais, se o têm disponibilizado no trade deadline do ano passado, noutras alturas, têm feito aqui um leilão com outras equipas da NBA, provavelmente, se calhar conseguiam obter mais coisas de outros lados, mas eu acho que de facto, deixando a coisa a arrastar, acabou por não se conseguir, e portanto os Wizards de facto viram o Cam Whitmore cair-lhes no colo. Trocaram 2 piques de segunda ronda dos Bulls de 26 e dos Kings de 2029, segunda ronda vale o que vale, portanto foi mesmo oferecido, e portanto encaixam aqui o Cam Whitmore a um núcleo que já tem 9 jogadores escolhidos em primeira ronda nos últimos 3 anos, o Coulibaly, o Trey Johnson, o Bob Carrington, o Alex Sarr. Portanto há 9 jogadores aqui que foram escolhidos nos últimos 3 anos na primeira ronda, e portanto é uma equipa muito nova, com pouca veterania. Eles mantiveram alguns veteranos que vão servir ali de mentores a esta miudagem toda. Ricardo, eles têm o Marcus Smart, tem o Chris Middleton, tem o CJ McCollum, é verdade. E, portanto, tem 3 ou 4 jogadores veteranos que são conhecidos precisamente por serem bons profissionais, e portanto parece-me que são os jogadores ideais para fazer este papel de mentoria num balneário com tanta juventude. E portanto a equipa vai agora fazer aqui esta espécie de casting para perceber quem é que tem margem para ficar no futuro. Ele tem estatísticas promissoras, 21 pontos por 36 minutos, entra aqui num rebuild profundo e encaixa na filosofia do front office de colecionar talento jovem. Ele é da zona de Washington, é de Maryland, e portanto é uma espécie de homecoming também simpático para ele. Agora, há aqui um risco, parece-me, para Washington e para o Cam Whitmore. É um plantel que está saturado ao nível de wings. Tem Coulibaly, tem Middleton, tem Kispert, tem Cashin George, tem Will Riley, que escolheram este ano no draft. Portanto, há aqui muitos jogadores para posições que são muito parecidas, e portanto ele vai ter que provar que merece de facto continuar e ser uma aposta destes Wizards. Deixa-me só dizer uma coisa, fica já aqui o meu hot take: vai haver um jogo onde ele vai marcar 45 pontos. 45 pontos. Eu ia dizer 50, mas vou ficar nos 45. Morning take. Olha, deixa-me só, antes de irmos aqui aos nossos... O hot take aí era se me dissesses, vai fazer 45 pontos a lançar 60%.
Nesse jogo, se calhar sim, mas na época, se calhar lançar 30%. Olha, duas coisinhas só antes de irmos aqui aos winners e losers. Kuminga e Josh Giddey, 2 jogadores que estão na Restricted Free Agency. 2 jogadores, atenção, em situações diferentes, porque em princípio os Bulls querem manter Josh Giddey. O mesmo já não se pode dizer dos Golden State Warriors em relação ao Kuminga, mas são 2 jogadores jovens, 2 jogadores de talento imenso e que estamos a 10 de julho e ninguém lhes apresentou uma offer sheet, e é normal porque as offer sheets depois contam, ou seja, tu precisas ter espaço no teu cap para oferecer essa offer sheet, e quando entramos neste verão eram poucas as equipas que teriam essa capacidade, só os Nets é que teriam. Mas não deixa de ser 10 de julho e não há aqui vislumbre de nada, não é? Eles estão presos à sua Restricted Free Agency e normalmente, como vimos por exemplo com o DeAndre Ayton, estas situações depois geram a relação do Kuminga com os Warriors, provavelmente já está queimada, mas Josh Giddey e os Bulls não, e isto poderá gerar aqui algumas feridas que depois não saram. O que é que vos parece? Kuminga, todos percebemos que os Warriors estão a tentar um sign and trade e eventualmente irão conseguir alguma coisa, mas a questão do Giddey para mim está-me a causar um bocadinho de estranheza. Pois, é estranho de facto, eu acho que eles têm todo o interesse em continuar com ele, caso contrário não teriam avançado para essa troca. É um jogador que de facto, para uma equipa que está num rebuild, que pode ajudar a fazer esta transição, e quem sabe ser um jogador que de facto é aqui uma pedra de base do futuro dos Bulls, e portanto é estranho que ainda não tenham fechado esse dossiê. Em relação ao Kuminga, concordo contigo, usá-lo como peça num sign and trade parece ser claramente a postura dos Warriors, que provavelmente estão aqui também na expectativa para perceber o que é que Al Horford faz, que diz-se que está muito encaminhado para os Warriors, mas se calhar pode estar a vacilar, tendo em conta que Valanciunas ainda não tem a situação resolvida em Denver, e portanto se calhar ele terá mais hipóteses de ser campeão em Denver do que propriamente em Golden State, e pode estar a vacilar nesse sentido, apesar de estar dos reportes dizerem que ele claramente está muito perto dos Warriors. Os Kings testaram aqui, não sei se vocês apanharam esse reporte, os Kings testaram fazer uma troca com os Warriors, comprar buy low, como se costuma dizer. Ofereceram o Devin Carter, o rookie do ano passado, o base, o Dario Saric e 2 escolhas de segunda ronda. E os Warriors inexplicavelmente recusaram. Eu não vi isso, mas por que não tentar? Por que não? Tentar não custa, Chico, por que não? Não, mas isso na verdade espalha bem a forma como a Liga está a começar a ver o Kuminga, quer dizer, vamos ver pensava que tu ias dizer, isso espalha bem o que é que se passa ali em Sacramento. Isso também. Quando malucos juntam, normalmente é divertido, mas não se aproveita muito. Desculpa, mas eu gosto de acreditar que Sacramento foi dizer, bem, vamos ver qual é que é o mínimo dos mínimos, para ver o que é que eles nos respondem. E se calhar muita gente da Liga estará a pensar da mesma forma, do género. Já estamos há tanto tempo a ouvir falar destes rumores de Kuminga para aqui, Kuminga para ali, de recusaram isto por ele, recusaram aquilo por ele. Por que não tentar? Eu acho que eles mal não fizeram. O pior dos casos já o tiveram, que foi um não. Agora já sabem qual é que é a fasquia mais a seguir que podem levar a sua proposta. Eu também te digo uma coisa: um 5 inicial de Zach LaVine, Malik Monk, Jonathan Kuminga, DeMar DeRozan e Sabonis era qualquer coisa. Era qualquer coisa. Coitado da Christie, meu. Era qualquer coisa. Coitado da Christie e do Keon Ellis. Coitado também do Keon Ellis. Sim. Olhem, vamos aqui a uns winners e losers, assim, rapid fire. O que é que vocês têm aí como winners? Um para cada um. Começa aí, Chico. Eu vou para o mais óbvio, porque vou para os Hawks, que acho que se movimentaram muito bem. Não, se calhar não é o mais óbvio, mas acho que qualquer um de nós ia em algum momento falar dos Hawks. Movimentações estratégicas, continuam a tentar complementar com o jogo de Trae Young, que é a sua maior estrela. Acho que desta vez há potencial para efetivamente haver ali um bom encaixe com o Porzingis, caso ele esteja saudável.
bons jogadores para a rotação a nível de base e para sair do banco. Acho que foi bem pensado dentro do mercado que havia, porque a verdade é que é preciso notar, não era um mercado incrivelmente atraente, mas eles mesmo assim conseguiram ir buscar 2, 3 jogadores muito, muito interessantes para a rotação e adicionar ao que já tinham arranjado no passado. Também estava na minha, conseguem, e na minha também. Conseguem um dos free agents mais interessantes, o Nickeil Alexander-Walker, obviamente fazem a troca pelo Porzingis, mas eu acho que o grande aspecto até desta equipa para este ano é mais um ano de crescimento de Dyson Daniels, tentarem ter Jalen Johnson saudável pela primeira vez, que ele teve 2 anos muito, muito complicados, e aí crescerem gradualmente, e claro que acrescentar um jogador como Porzingis tem outra. Ricardo, o que é que tens aí mais? Eu tenho, para além dos Hawks, tinha o Houston Rockets e Denver Nuggets. Houston Rockets acho que já falámos nas últimas semanas, não só pela troca do Kevin Durant, que não tiveram que abdicar se calhar de peças importantes ou determinantes de rotação e adicionaram um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas depois ainda conseguiram acrescentar o Dorian Finney-Smith, o Clint Capella, renovaram com o Fred VanVleet, extensão com o Jabari Smith também, e portanto abriram espaço para alguns jogadores que se calhar merecem mais minutos, como o Tari Eason, e vamos ver se o Rich Shepard começa a aparecer. Portanto eu acho que a equipa está muito interessante. Os Denver Nuggets, grandes vencedores deste. Deixa-me só tocar neste ponto que também teria os Rockets, mas eu já sabia que vocês iam pôr, portanto não pus. Só estranhei o contrato do Dorian Finney-Smith, player option no último ano. É um bocadinho, não sei se não se vão arrepender deste contrato, mas força. Vamos ver. Eles têm muitos extremos e poucos shooting guards, lançadores, mas eu acho que isto tudo vai ser fácil de fazer funcionar pelo Udoka. Denver Nuggets, para mim, talvez um dos maiores vencedores, não sei se não os coloco acima também de Hawks e Rockets, porque os Denver Nuggets foram a equipa que levou os campeões a 7 jogos, com o Aaron Gordon que estava com uma coxa a jogar só com uma perna e o Michael Porter Jr. a jogar só com um braço, e portanto conseguiram vir a transformar o Michael Porter Jr. no Cam Johnson, e com o dinheiro que pouparam ainda foram buscar o Bruce Brown, o Tim Hardaway Jr. e pelos vistos, vamos ver, o Valanciunas vai mesmo ficar, pelo menos as últimas indicações é de que ele vai cumprir o seu contrato e não vem para a Europa para o Panathinaikos, onde já tinha inclusive feito testes médicos, e portanto adicionam um posto suplente para dar minutos de descanso ao Jokic, pelo menos na fase regular, portanto ele vai chegar mais saudável aos playoffs. Adicionam o Cam Johnson, que oferece tiro como o Michael Porter Jr., se calhar não tiro de uma forma de elite como o MPJ, mas dá bom tiro, e para além disso mete a bola no chão, portanto não dribla para cima do pé. Tem o Bruce Brown, que como talismã em 2023 foi dos jogadores mais importantes naquele título dos Nuggets, o único da história da organização. Tim Hardaway Jr., que vem dar lançamento quando a equipa precisar de alguém que os tenha no sítio para descarregar o melão, e portanto parece-me que se perderam o Michael Porter Jr. e adicionaram 4 jogadores, porque não vou contar com o Saric, que obviamente não contou para nada no último ano, eu acho que eles que saem claramente a ganhar, dão profundidade ao plantel, dão um sinal ao Jokic que não querem desperdiçar mais o seu prime. Aliás, eu escrevi exatamente isso no viés de recência desta semana, e portanto parece-me que os Denver Nuggets e o Jokic em particular são vencedores desta free agency. Tinha aqui mais um vencedor. Deixa-me só tocar em Denver, porque surgiram e algumas pessoas ficaram confusas. Surgiram os reportes que o Nikola Jokic rejeitou a proposta de renovação dos Nuggets. Isto não significa, pelo menos para já, que ele queira sair dos Nuggets ou algo do género. O que significa é que, se ele esperar mais um ano, tem uma vertente financeira bem mais favorável. Estamos a falar de mais 80 milhões de dólares em contrato. Portanto, ele espera mais um ano. Teoricamente será só por causa disso. Agora, não seria o primeiro caso. De'Aaron Fox fez isso, não é? Também rejeitou a renovação e depois, durante o ano, são casos diferentes, mas isto não quer dizer que Nikola Jokic não chega ao próximo verão e diga, pá, vocês não fizeram aquilo que eu queria que vocês fizessem e vão embora. Mas não, mas em princípio não será isso, é apenas uma questão financeira. Ias falar de mais um...
Só um, mas a rever daqui a uns meses, que é o nosso Nemias Queta. Parece-me que pode ser considerado um vencedor desta free agency, sobretudo depois da conferência de imprensa do Brad Stevens de ontem ou de anteontem, já não me recordo, em que disse claramente que a equipa vai mesmo avançar assim para a próxima temporada, com uma rotação interior, com Nemias Queta, Luka Garza e Xavier Tillman e o rookie Amari Williams, sendo que obviamente o Nemias parte na pole position para ser titular, apesar do Brad Stevens ter dito que ia ser uma posição que ia ser ocupada por comitê, mas o Nemias tem 2 anos de trabalho nos Celtics, portanto parte na pole position, da mesma maneira que ele partiu atrás do Cornet, quando o Cornet estava lá já há mais tempo do que ele. Portanto ele parte à frente do Luka Garza. O Tillman, o próprio Brad Stevens diz que eles o veem como um 4 e não como um 5, e portanto não vai comer muitos minutos ao Nemias, e o Amari Williams é um projeto para desenvolver para o futuro. Portanto parece-me que o Nemias pode sair aqui como vencedor, no sentido de ser uma aposta ainda mais séria dos Boston Celtics. Obviamente ele vai ser acusado de ser o maior culpado das derrotas e do ano negativo que os Celtics provavelmente vão ter. Já se está a ver essa vaga de fundo a surgir no Celtics Twitter. Ainda ontem li um artigo de um dos grandes haters do Nemias, que é o Jake Eisenberg, que é um colaborador do Celtics Blog. Eu por acaso gosto muito de ouvir o Jake Eisenberg, acho que é um gajo assertivo, mas é um australiano, mas ele diz que ele fez um ranking dos frontcourts da NBA desde o melhor até aos Boston Celtics. Portanto, os Boston Celtics são o 30º frontcourt da NBA, e vários beatwriters dos Celtics têm dito isso. O próprio Brad Stevens disse que a rotação de frontcourt não é a rotação que os adeptos dos Celtics e os pergaminhos dos Celtics são habituados, basicamente dizendo que os postos não têm um posto de excelência, e é verdade, não têm um posto de excelência, têm projetos, têm jogadores que são de futuro, mas isto pode significar uma grande oportunidade para o Nemias, sendo que também acarreta riscos próprios de ter que jogar todas as noites com os big dogs da NBA, não é? Vai defender o Jokic vai defender o Chet à quarta, vai jogar com o Embiid à sexta, e isso não vai ser fácil, mas vai fazê-lo crescer muito, a ele como jogador, e o que lhe vai dar a médio e a longo prazo pode ser muito mais importante do que propriamente os jogos que eles vão ganhar na próxima época. Pode render muito dinheiro ao Nemias. Pode render muito dinheiro. É verdade. Pode render muito dinheiro. Verdade. Olha, como Winners, tinha aqui os Clippers que já falámos, e tinha aqui Indiana, dentro daquilo que vai ser um gap year para Indiana. Perderem o Miles Turner, eu volto a dizer, acho que foi perfeito para eles. Não terem que se comprometer a pagarem ao Miles Turner e se calhar andarem ali a namorar com os techs e com os aprons. Perderem esse jogador e poderem fazer realmente aqui um ano de reset, acho que vai ser muito benéfico para quando o Tyrese Haliburton regressar. Chico, tens mais alguma? Não, de winners não tinha mais ninguém. O que é que tens de losers? Eu tenho 2. Epá, eu tenho uma porque eu não percebo, que é os Pelicans. Eu não percebo o que é que eles estão a fazer. Quer dizer que era os Lakers, fechava já aqui. Eu tenho os Lakers na minha lista. Estás a ver. É uma hipótese, mas quis trazer os Pelicans porque eu não consigo perceber bem o que é que eles estão a fazer. Ainda no viés desta semana, o Ricardo referiu esta nova geração de jogadores dos Estados Unidos que venceram o Mundial. Eu não conhecia e gostei muito do AJ, o Dibanza, acho que é assim que se diz. E ele supostamente estará no próximo draft, é um dos jogadores que é apontado para isso, e acho que fiquei tão fã que eu fiquei do género, ok, parece um bom ano para fazer um gap year. Obviamente os Pelicans já estão se calhar em meios gap years há muito tempo, mas a larga maioria das movimentações deles este verão eles nem sequer têm a pique deles, portanto eles deram a pique deles do próximo draft. Pois é. Eles já entraram aqui numa bola de neve de decisões nos últimos anos que me levam sempre a questionar. Juntar o Jordan Poole ao Zion, depois nós falámos até falámos também com o António do Posto, eles foram buscar o Derrick Queen, e eu fiquei... Foi esse jogador que eles deram a pique do próximo ano para ter. Exatamente, eles esforçaram-se para o ter, foram buscar o Kevin Looney para adicionar. O Kevin Looney acho que é um bom posto, mas acredito que não seja para estar no banco. Parece que estão a correr o risco de tapar alguns bons nomes, e depois pronto,
foram perdendo ao longo dos últimos anos muitos dos roleplayers que eu gostava e que eu acho que dava alguma competitividade à equipa. O engraçado desta equipa é que eles têm esse roleplay, eles têm Trey Murphy, eles têm Herb Jones, eles têm uma série de jogadores desse nível. A questão é que nada funciona, o base deles não sabe quando é que vai jogar, porque ele sofreu, acho que foi a ruptura do ligamento, portanto não sabe quando é que ele vai regressar. Esta equipa, o estranho para mim foi eles terem dado a pique do próximo ano. Isso é que foi o estranho. Tudo o resto que eles fazem eu já não acho estranho, porque é o que é, eles casaram-se com Zion e enquanto não decidirem divorciar-se de Zion, vão ter que tentar. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Eu tenho, Ricardo, quem é que tens aí também? Para além de Pelicans e dos Restricted Free Agents, porque parece que é um mercado morto para Restricted Free Agents, né? Falámos do Cominga, do Josh Giddey, o Cam Thomas também ainda está sem resolução nos Nets, portanto estas novas regras favorecem as equipas, não os jogadores. Tenho mais duas equipas, os Milwaukee Bucks, o que eles fizeram com o Damian Lillard, este desespero para manter o Giannis de um franchise que parece encostado à parede, com o risco de perder tudo se não correr bem, e nós não temos a certeza se vai correr bem. Se o Giannis fica, e mesmo que fique, o plantel está completamente desequilibrado, não tem um bom base, enfim, renovaram com o Ryan Rollins, não sei se ele está preparado para ser base o tempo inteiro nos Milwaukee Bucks, que querem pelo menos ser candidatos ao título, senão não tinham feito o que fizeram com o Lillard para dar um sinal ao Giannis que estão a apostar no presente. Portanto, acho que são um dos derrotados desta free agency, mas coloquei os Los Angeles Lakers, os teus Lakers, Igor, porque depois do Doncic lhes ter caído no colo, falharam todas as tentativas de adicionar os postos que faziam mais sentido, e tiveram que se contentar com um DeAndre Ayton em buyout, que tenho a certeza que não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção dos Lakers. Quem eram os postos que estavam disponíveis que faziam sentido? Não sei, um Nick Claxton da vida, não está disponível para os Lakers. O Clint Capela da vida, então, mas tinhas que usar. Porque não o Kevin Looney, que referimos há bocadinho. O Kevin Looney tem um joelho, o Kevin Looney tem um joelho e mesmo esse joelho não está bom. E o Ayton tem só meio cérebro, portanto fica... A questão do Ayton é interessante, porque o Ayton é um jogador que em Phoenix esteve nas finais, em Phoenix namorou com a ideia de ir All-Star, é trocado para Portland exatamente no mesmo cenário que o John Collins é trocado para Atlanta. É uma aposta sem risco nenhum para os Lakers. Os Lakers foram terceiros classificados na Conferência Oeste. É uma aposta sem risco porque estava ali porque à mão de semear, porque senão não tinha, nesta altura continuavam sem poste. Eles tinham que fazer esta aposta porque tinham que dar um sinal ao Luka. E eu, mais uma vez, acho louvável o esforço que fazes para te convenceres que o Ayton pode ser uma boa aposta para os Lakers. Cara, a 7 milhões, olha lá quanto é que ele está a ganhar. Claro que é. Eu sei. Pronto, mas os Lakers o que querem é, antes de pensarem na próxima época, querem que chegue a dia 2 de agosto e que o Luka assine a extensão de contrato. Depois, na próxima época, vão querer ser candidatos a alguma coisa. Não sei a quê, mas vão querer ser candidatos a alguma coisa. Ainda muita coisa pode mudar, não sabemos se o LeBron vai estar no plantel ou não. Há muita coisa que pode acontecer até outubro. Agora, o DeAndre Ayton, eu vou esperar. Eu não me lembro da campanha do Ayton All-Star no ano em que eles foram campeões da NBA. Eles foram campeões. Não foram campeões. Em que eles foram às finais da NBA. Eles não foi pelo DeAndre Ayton que fizeram aquela temporada extraordinária. Não foi. Eu lembro-me perfeitamente de nas próprias finais ainda estarmos a ver o Chris Paul e o Devin Booker a mandarem vir com o DeAndre Ayton. Mas não foi, mas atenção, não foi por DeAndre Ayton que o fizeram. Mas DeAndre Ayton foi uma peça muito importante para essa. Foi uma peça. Sim, foi uma peça que teve o seu papel, obviamente. E é isso que os Lakers querem que ele faça. Que tenha, Ricardo, tu não podes dizer que os Lakers falharam todos os postos que estavam disponíveis e depois dizes-me que os postos que estavam disponíveis era o Clint Capela e depois dizes-me que o Ayton é uma má aposta porque
Porque o Clint Capela não seria a minha primeira opção, mas foi um dos muitos nomes que foi falado por quem acompanha os Lakers. Eu preferia o Nick Claxton 1000 vezes. Eu também, toda a gente preferia o Nick Claxton, mas o Nick Claxton começou o contrato, os Lakers tinham que trocar, os Lakers não tinham armas para trocar pelo Claxton. Pronto, então vamos ver o que é que isto vai dar. O Claxton vai ganhar 25 milhões, portanto, a não ser que os Lakers estivessem disponíveis a abdicar do Austin Reeves para ir buscar o Claxton. Claro, obviamente teria que ser algo desse género. Eu espero sinceramente que o DeAndre Ayton me convença do contrário e que me dê uma chapada de luva branca, porque eu não fico. Ricardo, mas isso nem é importante. O DeAndre Ayton pode fazer exatamente o que fez em Portland. O Ayton não é o futuro dos Lakers. O Ayton foi o jogador que os Lakers tiveram que encontrar porque não há mais ninguém. A não ser que tu vás ao mercado e a não ser que o LeBron James diga, olha, eu quero ser trocado. E aí talvez possa aparecer alguma coisa. Se não for isso, os Lakers iam dar o Hachimura e mais não sei quem para ter o Nick Claxton. Portanto, o problema de não terem extremos outra vez, percebes? Os Lakers estão aqui, os Lakers caiu-lhes o Luka Doncic no colo. Os Lakers não estavam preparados para ter o Luka Doncic. Não estavam. É verdade. Claro que não. Claro que não. E estariam preparados se a troca não fosse pelo Anthony Davis e fosse pelo LeBron. Mas isso não ia acontecer. Portanto, os Lakers neste momento estão num processo de ver o que é que o LeBron quer fazer à vida dele, provavelmente rezar para que ele queira terminar a carreira fora de Los Angeles para o ano e tentar depois aí sim reconstruir. E aí sim, com 50 e tal milhões de cap, ir ao Nick Claxton, ir a um outro jogador qualquer. Agora, este ano era impossível fazer isso, a não ser que tu estivesse disponível a trocar o Austin Reeves, e aí estamos a falar de outro tipo de assunto. Certo. Enfim, vamos ver. Uma das opções que estava disponível, aparentemente, era o Brook Lopez, também falharam o Brook Lopez, enfim, e outros nomes que foram falados. Mas estás-me a falar? Eu adoro o Brook Lopez. Tu achas que era o parceiro para o Luka Doncic meter a bola lá em cima? Não acho, mas acho que defensivamente seria um jogador que os Lakers se calhar precisam, um jogador mais perto daquilo que os Lakers precisavam e que o Ayton não é. O Ayton não é um jogador que defensivamente garanta aquilo que os Lakers precisam e eu acho que isso vai ser um problema para os Lakers na próxima época. Espero estar enganado, porque também não gosto de ver o desperdício de anos e anos de Luka, ainda por cima a forma como ele foi maltratado de Dallas e o mandaram embora. Portanto, espero que haja paciência do JJ Redick para tentar transformar o Ayton num jogador mais comprometido, que é coisa que eu ainda não ouvi fazer na sua carreira na NBA. Espero que ele me consiga convencer defensivamente, que é coisa que ele ainda não conseguiu fazer na sua carreira na NBA. E espero que ofensivamente possa não se contentar com aqueles lançamentos de meia distância, em que ele é bom, em que ele é eficaz, em que ele lança bem, de facto, mas que possa ser aquilo que o Luka precisa, que é aquele parceiro para dar bloqueios diretos e para oferecer a ameaça vertical. Alguém me deu um dado, não sei, ouvi isto em algum lado e faz todo sentido. O Derek Lively no seu ano de rookie fez mais afundanços do que toda a carreira do DeAndre Ayton. Eu diria que a jogar com LeBron James e a jogar com Luka Doncic, o Ayton vai bater o seu recorde de afundanços neste ano em relação à carreira toda. Claro que sim, claro que vai. Eu acho que nós não podemos olhar para a contratação do Ayton como é o poste que vai jogar com o Luka nos próximos. Não, era o jogador que estava disponível e tu falaste-me do Brook Lopez e do Clint Capela. O Clint Capela terminou o ano fora da rotação em Atlanta porque já o Aquilo já arrumou. O Clint Capela provavelmente vai ser o terceiro poste em Houston. Claro que vai ser o terceiro posto em Houston e em Atlanta eles estavam já a virar há algum tempo para o Onyeka Okongwu para rejuvenescer aquela rotação. E porque o Capela, que é um belíssimo jogador, é um jogador de 30 e tal anos que tem tido constantemente problemas nos Aquiles. Portanto, é verdade. Entre ir buscar o Ayton, entre dar um flyer ao Ayton e dar uma aposta num veterano como o Brook Lopez ou como o Capela, 1000 vezes dar um flyer ao Ayton, que provavelmente não vai resultar e provavelmente o Ayton vai frustrar todos os adeptos dos Lakers como frustrou os adeptos dos Suns. Mas Clint Capela ou Brook Lopez eram as hipóteses? Prefiro arriscar no jogador. Não sei, não me lembro de outros nomes, mas estava disponível o Miles Turner, ok? Falaram-se tantos nomes para os Lakers. Isso fala-se sempre, não é? Isso fala-se sempre. Olha, pode ser que depois quando o Wembanyama for à Restricted Free Agency os Lakers possam lhe dar uma offer sheet. Porque não, já que é de borla. Bem, vamos embora.
Pera, não disse, eu tenho os Bulls como derrotados, Ok. só para manter a consistência, nem tenho nenhuma razão, é só para manter. E tinha os Bucks também, pelas razões que pelo Ricardo falou. Os Bulls são um caso interessante porque não só ainda não fecharam a questão do Josh Giddey, também não renovaram ainda com Kobe White, portanto há aqui algumas decisões para tomar. Bem, vamos embora. Vamos metê-lo já como derrotados da próxima free agency da próxima temporada fica já. Depois eles perdem no primeiro jogo de play-in e está tudo feito. Bem, vamos embora. Voltaremos na próxima quinta-feira. Obrigado. E se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.